Sejam bem-vindos, todos os alunos presentes e todas as alunas presentes. Vamos fazer a nossa aula, o nosso CA, o CA de número 7, referente à nossa P7, né? Então, até agora, mantivemos a média de 1 CA por prova, né? Isso parece que deu conta até agora. Bem, então, nessa aula, ela tem um perfil de que tem que começar de vocês e não de mim, né? Então, eu pergunto para vocês quem gostaria de fazer alguma pergunta a respeito da P7. Aguardando vocês. Quem gostaria de fazer alguma pergunta a respeito da P7? Professor? Diga. Eu estou com dúvida na última questão. Foi Ana Clara que falou, não é isso? Sim. Vamos lá na última questão, Ana Clara, a número 8. Sendo... vou ler o enunciado. Pode ser, Ana? Lendo aí a oitava questão. Sendo o logaritmo de 2 na base 12 igual a x mais n, e o logaritmo de 3 na base 12 igual a y menos n, calcule o log de 144 na base 24 em função de x e em função de y. Bem, a ideia desse problema é a seguinte. Toda vez que eu dou o logaritmo, por exemplo, aqui de 3 na base 13 é igual a x. O logaritmo de 2 na base 13 é igual a y. Eu quero que você calcule o logaritmo de 6 na base 13 como uma função de x e de y. Essa é a minha pergunta. Professor, essa parte eu entendi. A minha dúvida é sobre a propriedade. Tipo assim, ali a base não está 24 para 144. Sim. Eu queria perguntar se eu poderia usar a propriedade 8 para mudar de base para resolver o problema. A propriedade 8 para mudar de base. Sim, a propriedade é a mudança de base, sim. Se precisar, né? Mas deixa eu terminar esse problema aqui, que eu acho que pode ser mais gente com dúvida. Posso terminar esse problema básico aqui? Ó, como é que a gente calcula o log de 6 na base 13 em função do x e y? Alguém tem alguma ideia? Quanto é o log de 6 na base 13? Quer dizer, como é que eu posso manipular esse cara para utilizar os dados do problema? Porque aqui são os dados do problema. Esses são os dados. Esse dado e esse dado. Pode fatorar 6. Exatamente. Então, você faz log de 2 vezes 3 na base 13. Então, fatora o 6. Ao fatorar o 6 agora e no logaritmando, tendo gerado um produto, o que é que eu posso fazer? Que propriedade? Aqui transforma o quê? Qual propriedade, pessoal? Aqui transforma o quê? Produto em o quê? Em soma. Exatamente. Uma soma de quem? Quem são os dois logs? Log de 2 na base 13, que o logaritmando 2 é o primeiro fator do produto, e log de 3 na base 13, onde 13 é o segundo fator do produto. E quanto vale o log de 2 na base 13, pessoal? Foi dado aqui, é um dado do problema. Quanto vale? Y. Não é isso, pessoal? Foi dito aqui no início que o log de 2 na base 13 é igual a y. Então, eu substituo y. E quanto vale o log de 3 na base 13? X. X. Então, qual é a resposta final? Quanto vale o log
Eu pedi para escrever o log de 6 na base 3 em função de x e y. Escrevi ou não escrevi? Sim. É igual a x mais y. Acabou o problema. Então, primeiro, a ideia mais básica é as pessoas entenderem o que é que eu desejo. Né? Eu desejo que a partir dos dados iniciais e a partir da pergunta, que você manipule, né? Manipule para chegar na pergunta. A pergunta é essa, ó. Calcule, tá bem claro. Calcule esse cara, mas em função de quem? De x e de y. Pronto, eu calculei em função de x e de y. Né? Esse problema que eu dei aqui é parecido, embora a propriedade que tenha que usar aqui, você já falou. Claro, qual é a propriedade que vai ter que usar obrigatoriamente aqui? Como os meus dados Mudança de base. Exatamente. Como os meus dados são na base 12, então seria interessante e a pergunta é na base 24, então tem que ter uma mudança de base. Agora, eu estou vendo aqui que quando isso for feito... Não, tá certo, vai dar para fazer legal sim. Vai dar para fazer legal sim tudo. Não vejo nenhuma limitação não, tá? Acho que vai dar certo sim. Viu? Não tem nenhum problema não. Pronto, então assim, eu lancei a ideia básica. Qual é a ideia do problema? E já sabemos que tem que usar a última propriedade que eu ensinei, que foi a mudança de base. Né? Das várias propriedades que nós vimos, né, ao longo do curso, tem que usar a mudança de base. Pronto, se você fizer isso, você vai dar uma resposta em função do xy. Então, sei lá, vai dar x ao quadrado mais 3y, vai dar x sobre y, vai dar x ao quadrado sobre 3y. Então, o que é que vai dar, né? Para cada um tem que ver. Agora, a resposta vai depender de quem? A resposta depende do n, né? Porque o n quem é? Quem é o n? É o número da chamada. Obviamente, a função da pessoa com o número 1 não vai ser a mesma função da pessoa com o número 2. Serão funções diferentes, né? A ideia de funções diferentes. Será que eu sanei todas as dúvidas ou alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa sobre a questão 8? Se eu for perguntar, professor, qual é o seu objetivo com a questão 8? Eu quero que vocês aprendam a usar as propriedades. E a propriedade de mudança de base é importante ou não é, pessoal? O que vocês acham? Sim ou não? Se você não souber mudar de base, sim, você só vai poder usar a calculadora para calcular log em que bases? 10 e E. 10 e E. Então, qualquer outro número que não seja nem 10 nem E na base, você não vai saber calcular. Então, já implica numa limitação de uso da ferramenta calculadora muito grande. Então, é uma questão cujo objetivo é que vocês, eu preciso realmente aprender a mudar de base, é essencial para eu poder usar a ferramenta logaritmo na calculadora. Então, beleza. Nenhuma pergunta mais? Ou tem mais alguma pergunta, pessoal? Sobre a questão 8. Diante do silêncio, eu imagino que não há mais perguntas. Então, passemos para outra questão. Além da 8, o que mais vocês gostariam de saber? De perguntar? De duvidar? Duvidem. Professor, a questão 2. Questão 2. Deixa eu ver essa voz ainda, não estou reconhecendo. Senhorita Érica Samara, pronto. Senhorita Érica Samara quer saber da questão 2. Então, tá bom. Estamos aqui. Então, a questão 2 diz o seguinte, senhorita. E todos presentes. Todos os ouvintes. Dado o logaritmo de nx menos 24 na base 3x mais n menos 20,
informe quais são os possíveis valores que podem ser atribuídos à variável x. Vamos dizer que meu número da chamada, n, o meu n é 50. Então, por isso que eu sempre gosto na prova, você bota 50 aqui, para eu ver que a sua questão é diferente da do colega, né? Então, é fundamental, na hora de escrever o enunciado, botar o n que você tem. Então, botando o n que foi proposto, vai ficar log de 50x menos 24. Esse é o logaritmando. Na base, 3x mais 50 menos 20 vai dar mais 30. Pronto. Então, temos aqui o nosso logaritmo aplicado para eu que tenho, para mim, que tenho número da chamada 50. Então, ele quer saber, pergunta, quais são os possíveis valores que podem ser atribuídos à variável x? Eu podia chegar, por exemplo, perguntar, x igual a 1 vai poder? Sim ou não? O que é que eu tenho que fazer para ver? Substituir, né? Como é que fica? Ficaria logo de quem? 50 vezes 1. Quanto é que dá 50 vezes 1, pessoal? Dá 50, né? 50. Isso. Quanto é que dá 3 vezes 1? 3, né? 3. Ou Sim. seja, log de 26 na base 33. Esse log pode ser calculado ou não, pessoal? Se eu botar na calculadora, a calculadora vai me dar a resposta, sim ou não? Galera, sim ou não? Vou ter que clicar na calculadora para ver se vai dar. Pessoal, obedece às condições de existência? Sim ou não? Obedece. Obedece. Então, se obedece, pode ser calculado. Se alguém tem dúvida do que eu estou falando, acha que eu posso estar mentindo, então vamos lá. Log de 26, sim. Aí, como não existe base 33 na calculadora, o que é que tem que fazer? Mudar de base, né? Vou usar a base 10. Logaritmo decimal de 26 dividido pelo logaritmo decimal de 33. Pronto. Então, vou lá calcular esses números. Log decimal de 26 e log decimal de menos 33. Então, deixa eu ir na calculadora agora. Então, ó, 26, log decimal é essa tecla aqui, vou clicar nela, cliquei, ele calculou o log de 26, agora eu tenho que dividir por quem? Aí eu digito agora o 33 e aperto o logaritmo decimal de 33. Ele calculou o logaritmo decimal e agora eu aperto igual para ele fazer a divisão. Pronto. Está aí calculado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que deu 0,9, né, aproximadamente. Então, 33 elevado a 0,9 e alguma coisa vai dar 26. É isso que eu acabo de dizer. Então, quer dizer que o número 1 serve. Mas será que é só o número 1 que serve? Ou tem mais números que servem, além do 1? Será um bom negócio ficar botando número por número para saber quem serve, não? É um bom negócio? Não. Não. Então, eu devo partir Não. direto para as chamadas condições de existência. Quais são as condições de existência que nós vimos na segunda aula? Ou foi na primeira? Acho que foi na primeira aula já. De logaritmo. E aí, quais são as condições de existência? O logaritmando 5x menos 24 tem que ser o quê? Maior que 0. Aqui é referente ao logaritmando. O logaritmando tem que ser maior que 0. Deu origem a quê? O que é isso? Que objeto matemático é esse que eu acabo de escrever? Uma Equação. inequação. Então, eu resolvo ela, uma inequação de primeiro grau. Resolve isolando a variável. Bem simples. 50x maior que 24, que está subtraindo passa somando. 0 mais 24 dá 24. E o 50 que está multiplicando passa para o outro lado como? Dividindo. Essa fração aqui ela pode ser simplificada sempre que você encontrar uma fração que possa ser reduzida. Reduza. E a não redução de uma fração, para mim, vai implicar em desconto na prova, tá?
pequeno, é verdade, mas você sempre tem que dar a fração na forma irredutível. 12 sobre 25. Eu dividi ambos por 2, já que ambos são pares. Essa fração não pode ser mais reduzida. Acabou. Beleza. O que é que falta agora para terminar? Fiz a condição para quem? O logaritmando, né? Falta a condição agora para quem? Para o quê, pessoal? A base. Para a base. Mas na base não é uma condição. Na verdade, são duas. Quais são as duas condições para a base? A base tem que ser o quê? O 3x mais 30 tem que ser o quê? Maior que 0 e diferente. Maior que 0, diferente de 1. Exatamente. Então, essa é a primeira condição. E a segunda, 3x mais 30 tem que ser diferente de 1. Resolvo ambas, são inequações, resolvo as duas. Essa primeira vai ficar 3x maior que menos 30. O mais vira menos. Agora o 3 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar menos 30 sobre 3 vai dar menos o quanto, pessoal? Menos 10, né? Achei o segundo intervalo. Então, esse aqui foi o primeiro intervalo. Esse aqui foi o segundo intervalo. Vamos chegar agora no terceiro intervalo. Se 3x mais 30 é diferente de 1, 3x tem que ser diferente de quanto? Mais 30 passa para o outro lado como? Menos 30, né? Menos 30 mais 1 vai dar menos 29. X tem que ser diferente de menos 29 terços. 29 não é divisível por 3, então para aqui. Gente, eu tenho 3 intervalos agora. O que é que eu faço? Com os 3. Intersecção. Oi? Interseção. Interseção, exatamente. Então, faço o primeiro intervalo, que eu posso chamar de A. Faço o segundo intervalo, que eu posso chamar de B. Faço o terceiro intervalo, que eu posso chamar de C. E aqui embaixo eu faço a interseção. Por que interseção, pessoal? E por que não união? Porque tem que acontecer ao mesmo tempo. Exatamente. Não basta que você satisfaça uma condição e não satisfaça as outras. As condições de existência, como o próprio nome diz, é para existir. Para existir, precisam que sejam obedecidas. Então, não pode ser obedecida só uma condição. Tá? Não dá para só uma parte. Então, é a ideia da interseção. Senhorita Érica Samara, se sente contemplada? Sim, professor, é porque na hora que eu faço a inequação do logaritmando, o resultado da minha divisão dá uma dízima periódica. Isso porque você dividiu. Agora, você pode aproximar sempre, né? Você pode deixar... Eu paro aqui, ó. Você não tem que dividir e escrever na forma decimal. Agora, você precisa saber transformar para decimal sim, para saber se esse número aqui é maior ou menor do que esse. Vamos supor que aqui seja o número, aqui, o 24 quintos esteja... O 24 não, o 12, desculpa, voltando. O 12, 25 avos, ele esteja aqui no intervalo A. Aí você marca o intervalo. Agora, quando você for marcar o outro número aqui, você tem que botar ele na posição correta. Tem que saber se está à direita ou se está à esquerda. Então, só para comparar os números é que você precisa dividir sim. Tá? Mas qual é o problema? Você não sabe comparar uma dízima, Érica Samara? Qual é o problema? Não, é porque eu só queria tirar essa dúvida se podia. Não, você não gosta das dízimas? Você tem algum preconceito contra as dízimas? É isso? Eu me falo com elas, não gosto delas não, eu tenho um preconceito com elas. Pois você sabia que preconceito pode dar cadeia? Tô brincando. Mas não dá não. Não, tô brincando. Mas, ó, não trate as dízimas, coitadas, de forma tão mal, senhorita Érica. O que você precisa saber só é se o número dela é maior ou menor do que o outro. E para isso, você só precisa dar, por exemplo, às vezes a primeira casa decimal, né? Você sabe comparar, né? Quem é maior, 0,3333 ou 0,2? Quem é maior? 0,33. Ah, basta olhar para a primeira casa. Quem ganhar na primeira casa já é maior. Ah, mas se der empate, aí vai para a segunda.
Se der empate, vai para a terceira, até desempatar. Mas é só olhar para as casas. Então, a forma decimal, ela é muito mais rápida de dizer quem é maior e quem é menor. Não é isso, pessoal? Estou certo ou estou errado? Então, se dá dízima, se o número é bonito, se o número é feio, o que é que dá, não interessa, Érica. Você vai tratar todo mundo igual. O que você precisa fazer, agora, se eu erraria, se eu botasse aqui o menos 10, aonde? O que estaria errado aqui agora? Se eu botasse menos 10 aqui, ó. Por quê? Porque está errado. Pessoal, por que está errado se eu botasse o menos 10 aqui nessa posição? Porque ele está do lado direito da reta. Da reta, não. Em comparação aqui, ele está à direita de quem? Eu tenho que comparar ele com quem? Com 12,25 avos. Do 12,25 avos. Então agora sim. Então tá errado porque ele está à direita. E por que ele tem que estar à esquerda? Do 12,25 avos. Porque ele é negativo. Exatamente. Qualquer número negativo, não precisa nem fazer conta, senhorita Érica Samara. Nenhuma conta. Eu sei que o número é negativo. Eu sei que o número negativo é menor. Então eu boto ele à esquerda. Obrigatoriamente. E qual o outro agora? E onde é que eu vou botar agora, pessoal, esse terceiro aqui? O menos 29 terços. Eu vou botar ele à direita do 12,25 avos. Eu vou botar ele à esquerda do menos 10. Ou eu vou botar entre menos 10 e 12,25 avos. Lembrando que tem uma linha imaginária aqui, né? Para servir de referência para a gente, né? Usando retas verticais, né? Deixa eu fazer com outra cor que vai ficar mais claro. Fazer aqui uma linha tracejada aqui. Para perceber que já tem dois números de referência, que é o número menos 10, que é o número 12,25 avos. Pessoal, onde é que eu boto o menos 29 terços? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que dividir 29 por 3, não tenho? Não é isso? Dá quanto? Pessoal, 29 por 3 dá quanto? 9 vezes 3 vai dar 27, né? Vai dar 9, alguma coisa. Como é negativo, então menos 29 terços é igual a menos 9, alguma coisa. O número que é menos 9, alguma coisa, eu vou botar ele à direita ou à esquerda? Onde eu vou colocar ele? Ajuda? À direita do 12,25 avos. Aqui é, pessoal? É? Todo mundo concorda com isso ou não? Ai, não, dá negativo, né? À esquerda. É, senhorita, olha a barbaridade que você acaba de dizer. Exatamente. Você acabou de botar o número negativo à direita de um positivo, senhorita. Eu tinha um professor de matemática da 7ª série que quando o aluno cometia um erro, ele gritava assim: assassino da matemática! Então, você acabou usando lá, chamava o professor Laranjeiras. O professor Laranjeiras falava isso aqui, menos 9, ou seja, mas eu não gosto de botar a dízima, não. Eu prefiro botar o número original, que é o 29 terços. Mas eu sei que ele está à direita do menos 10 e à esquerda do 12. Agora eu pinto os intervalos, né? Agora, depois que eu marquei os números corretamente, aí eu vou marcar os intervalos. Aqui são os números maiores do que 12,25 avos. Maior é porque está o que, pessoal? À direita, não é isso? E a bolinha está aberta. O segundo intervalo maior do que menos 10, então também está à direita, com bolinha aberta também. E, finalmente, ser diferente desse cara é ser todo mundo menos ele, né? Então, eu pinto todo mundo, ó. E agora eu faço o quê? Faço o quê agora? Se vocês falarem, vai ficar bom. A intersecção. A intersecção. Qual vai ser a resposta?
Qual vai ser a resposta? Qual é a região que pertence aos 3 ao mesmo tempo? Maiores que 12 dividido por 25. Exatamente. Exatamente. Essa região é a região que pertence aos 3 ao mesmo tempo. Então, essa seria a resposta desse problema. E aí, sempre que você chega na resposta geométrica, é sempre bom escrever o conjunto de solução, né? Quem seria a resposta, então, desse problema? X pertence, né? Perguntou o valor de X. X pertence a que intervalo? Intervalo, pessoal? Do 12,25 até onde? Até onde, pessoal? Mais infinito. Até o mais infinito, exatamente. Até o mais infinito. Aberto tanto no 12,25 quanto no infinito. Agora eu completei a questão, né? Mas essa questão aqui, vocês estão lembrados que a gente resolveu uma questão dessa aqui na primeira prova na P1, pessoal? Estou certo ou estou errado? Certo. Então, essa parte aqui, a matemática é acumulativa. Se você não sabe conjuntos, se você não sabe o que é um conjunto, se você não sabe o que é um intervalo, se você não tem clareza desse conceito, você vai ter dificuldade na questão, mas a dificuldade não está no logaritmo. Pode estar aqui. A parte do logaritmo é essa, ó. Você tem que saber que logaritmo tem condições de existência. Mas até aqui só. A partir daqui, ó, a partir daqui em diante, toda essa parte aqui, ó, não tem nenhuma novidade. A novidade é só usar as condições de existência. Essa é a parte nova. A parte do logaritmo em si é bem simples. Mas eu preciso saber transformar números em decimais para fracionários ou vice-versa. Preciso saber comparar números, quem é maior e quem é menor. Preciso saber resolver inequações. Vocês estão percebendo por que a matemática então se torna uma barreira muito grande às vezes? Vocês estão entendendo ou não? Não dá para fazer logaritmo sem tudo que a gente já falou. Então a matéria é acumulativa. O que, por um lado, é uma barreira, porque obriga que você saiba o anterior, mas, por outro lado, permite que a gente construa, né, meio que a ideia de construir um prédio, né? Você, para construir um prédio de 30 andares, você tem que primeiro fazer a fundação. Aí, depois que você faz a fundação, você vai fazer o térreo, o primeiro andar. Depois, você vai fazer o segundo andar. Depois, você vai fazer o terceiro andar. E de forma sequencial. E se você falhar em uma dessas etapas, se você construir um dos andares ruim, com má qualidade, adivinha o que vai acontecer com o seu prédio? Ele cai. Ele cai. E é por isso que muita gente fala tão mal da matemática, porque os prédios vivem caindo. E por que os prédios vivem caindo? Porque não aprendeu direito a matéria anterior. Então, olha como a matéria da P1, ela está sendo usada agora na P7. A matéria é acumulativa, não tem jeito, é acumulativa. Eu estou querendo falar isso, se por um lado, entender o motivo da dificuldade de matemática, a matemática é difícil, a dificuldade vem daí, dela ser acumulativa. Mas, dá para vencer isso, sim ou não? Qual é o problema se seu prédio está caindo? O que você faz? E se você quer construir um prédio alto? Volte, né? E estude as coisas básicas. Vocês estão entendendo por que o alicerce é tão importante, pessoal? Sim ou não? Quem já assistiu aqui dos presentes, os 15 vídeos lá do que eu gravei referente ao alicerce? Gente, são 15 vídeos. Então, se o seu prédio cai com frequência, é porque você está em algum desses pontos falhando. Então, vá assistir, identifique qual é o seu problema e vá e revise. Esse é o procedimento de quem quer aprender. E de quem amadurece, porque começa a identificar o seu próprio problema e consegue começar a resolver o seu próprio problema. Tá? Agora, depois que você consegue preencher os buracos daqui, os vários buracos na sua formação,
poxa, é fantástica, sensacional a sensação de você conseguir construir um prédio de 15, de 20, de 50 andares. Ou seja, de começar a perceber que um conhecimento, né, básico pode gerar um mais elaborado, e esse mais elaborado pode gerar outro mais elaborado, e você vai aumentando o grau de elaboração daquilo que você domina no seu conhecimento. Bem, está feita uma metáfora aí muito forte, ou seja, uma comparação do aprendizado da matemática com um elemento da vida real aí, que é um prédio, né? Por falar em prédio, vocês já viram as imagens daquele acidente do 11 de setembro, sim ou não? Alguém já viu? Tem um documentário que está rolando atualmente aí na Netflix. Já viram ou não? O que aconteceu no 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, pessoal? Foi o que houve? Ninguém sabe? Um atentado às Torres Gêmeas. Exatamente. Não foi só as Torres Gêmeas, foi um atentado, na verdade, que houve um sequestro de 5 aviões. E 2 desses aviões bateram aonde? Nas Torres Gêmeas, que na época eram os prédios mais altos do mundo. Não, eu acho que não era mais do mundo, não. Mas dos Estados Unidos, com certeza. Eu não sei quantos andares tinha, mas eu acho que acima, não sei, uns 100 andares. Eu nem sei o número de andares que tinha um prédio. Aí vem um avião e bate aqui no prédio. Aí cria um buraquinho aqui. Adivinha o que aconteceu com esses prédios depois? Ele não caiu na hora, né? Ele segurou o impacto. Acho que foi às 9 e pouco da manhã que o primeiro avião bateu. Aí deu 10 e pouco da manhã, bateu um segundo avião aqui no outro prédio. Mas adivinha o que aconteceu com esses 2 prédios? Obviamente danificou a estrutura aqui. E adivinha o que aconteceu com essa parte aqui do prédio? Ela desmoronou e o prédio todo caiu. Você dá para imaginar quantas pessoas morreram nesse processo? São mais de 3 mil mortes. Mais que 3 mil mortes. Por conta do desabamento dessas 2 torres. Então, já que eu falei de uma analogia, resolvi pegar um fato real para deixar claro como é chato, como é ruim, como é catastrófico quando um prédio cai. Então, para que os prédios não caiam, vamos construir direito os prédios. E no caso aí desse acidente, vamos evitar que aviões colidam com prédios. Só que, obviamente, é uma coisa que não é simples de ser evitada, porque foi uma atitude terrorista, né? Um ato de terrorismo. Pessoas que, por conta de uma guerra, acreditam que podem, que na guerra vale tudo. Né? Inclusive matar pessoas que não tem nada a ver com a guerra. O terrorismo acaba fazendo isso, mata pessoas que não têm a ver diretamente com aquela briga, com aquela motivação. Foi aula de matemática, agora aula de quê? De geografia, de história, não foi? Mais alguma pergunta, pessoal? Sobre a 2, podemos pular? Sim ou não? Acho que podemos pular. Sim, professor. Qual a próxima dúvida? Próxima dúvida, pessoal? Depois da 8 e da 2? Nós temos 19 alunos presentes. Ninguém mais tem dúvida? Érica escreveu, eu não morava num prédio desse nem amarrada. E tá bom, você escolhe isso, hein? Desde quando a gente escolhe. Mas você vai evitar que alguém escolha o seu prédio, o prédio que você mora. Eu não gosto nem de prédio de primeiro andar, imagino com mais de 100. Ah, entendi. Você já não gosta de prédio, entendi. Mas você concorda que hoje
a maior parte dos moradores, por exemplo, de Natal, moram em casas ou em prédios hoje? O que você acha? Em prédios. Exatamente. Cidade grande, a maioria das pessoas mora em prédio. Em cidades, né, maiores, quanto maior a cidade, não tem jeito. Muitas pessoas moram num espaço pequeno. Se muitas pessoas moram num espaço pequeno, o prédio é a solução natural, não tem jeito. Goste você ou não, essa é uma tendência do mundo todo. Do mundo todo. Não tem como fugir. Agora, cidades menores não precisam, elas têm espaço suficiente, então não precisa construir prédio. Né? E prédio tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim. E você está evidenciando a coisa ruim que é morar em prédio. Eu já moro em prédio na minha vida, Érica, há mais desde os meus 18 anos de idade. Então, de 18 anos, eu tenho hoje 50 anos, eu já moro em prédios há 32 anos. Sempre moro em prédios. Então, não tem jeito. Eu morei no Rio de Janeiro, 19 anos, morei em prédio. E moro em Natal há 12 anos e também sempre morei em prédio. Não tem jeito. Próxima dúvida, pessoal. Prefiro morar numa casinha mesmo, fixa no chão. Entendi. É mais seguro, né? É mais seguro, não tem perigo de eu voar de paraquedas sem o paraquedas. Tá certo. Pessoal, dúvidas? Da P7? Acabou? Só tem 2 dúvidas, então? Podemos encerrar a aula? É isso mesmo? Gente, nós temos 17. Ah, Viviane finalmente falou como responde a 1. Qual é a sua dúvida da 1, Viviane? Vamos aqui para 1. A 1 diz o seguinte, eu vou ler e depois eu vou ver o que a Viviane escreveu. Calcule o logaritmo da raiz enésima mais 1 de 0,125 na base 1024 elevado a n. Pronto, calcule. É uma pergunta, veja que não tem nenhuma incógnita, o n é um número conhecido para vocês, você calcula e dá o resultado. Em seguida, mude para a base 2. Então, você vai ter que fazer uma mudança de base. E faça novamente o seu cálculo. E compare os dois. E responda se deu igual. Então, é um problema que eu não quero que você use a máquina aqui, não. Você tem que usar as propriedades. E como os números foram bem escolhidos, qual vai ser a base que eu vou trabalhar aqui, pessoal? Já de imediato aqui, 1024 e 0,125 estão relacionados aqui. Potências de que base? Base 2. Exatamente. Então, a base 2, na verdade, já está envolvida aqui. No próprio logaritmo original, que não tem base 2. Tem outra base. Você vai chamar o logaritmo de x e vai resolver uma equação exponencial, para resolver aqui primeiro. No segundo, você vai mudar de base, vai para a base 2, e vai dar origem, então, agora a um numerador e a um denominador, e você vai calcular 2 logaritmos, ou seja, 2 equações exponenciais. Resolve. Divide os 2, e aí você vai responder se deu igual ou não. E é para dar igual, pessoal? O que você acha? Sim ou não? É para dar igual? Ninguém vai responder? Sim. Tem que dar igual sim, tá certo. Viviane, eu vi que você escreveu aqui aquela pergunta que é meio paralisante. Eu perguntei qual era a sua dúvida na 1 e você respondeu tudo. KKKK, como faz? Ó, realmente o professor não gosta de ouvir esse tipo de resposta que você acaba de dar. Porque assim, quando você fala que não sabe nada, fica difícil para mim até por onde começar. Eu não tinha visto o seu comentário, mas de forma muito clara. Eu li a questão e já fiz um comentário antes de ler o seu comentário. Agora, você tem que dizer em que etapa de tudo que eu falei você tem dúvida ainda. Então, eu dei uma explicação que eu acho que foi geral para resolver o problema. E agora você tem que perguntar
alguma coisa da minha explicação que você não entendeu. Ou será que com a explicação que eu dei já melhorou, Viviane? Viviane, obviamente estou falando com Viviane, mas obviamente qualquer outro pode falar. Diga, Érica. Eu me confundi, me enrolei, porque na questão diz para depois mudar para base 2. Aí Isso. quando eu começo a responder, não fica na base 2, como é que eu vou mudar para base 2? Ah, você não pode mudar um logaritmo de base, não? Você não aprendeu uma propriedade para isso, não? Sim, tá. Né? Você não aprendeu essa propriedade aqui, 8, não? Já teve naquela questão, logaritmo de A na base B. Como é que muda de base? Logaritmo de A na nova base C, logaritmo de B na nova... Isso é a mudança de base. Isso não foi explicado, não, Érica? Sim ou não? Sim. Pronto. Então você tem que usar o que foi falado. Então você vai ter que pegar esse log, que é esse aqui, e mudar de base. Você vai calcular ele aqui sozinho, dá para calcular ele separadamente, depois dá para calcular esse separadamente, depois dá para calcular esse separadamente, faz a divisão dos dois e vê se esse resultado aqui é igual a esse. Já adiantamos que eu imagino que tenha que dar o mesmo resultado. Pessoal, se não der igual, é porque você errou em alguma coisa de algum dos dois, ou quem sabe até os dois. Mas tem que dar igual, essa é a ideia. E, obviamente, a justificativa está ligada às propriedades, né? Eu usei as propriedades, tal, então, segundo, e elas são sempre válidas. Ok? Ok. Viviane, Viviane escreveu que deu para entender. Então, tá satisfeito ou quer perguntar mais alguma coisa? Aguardando a resposta de Viviane. Estou satisfeita. Ok, Viviane. Então, podemos passar para outra questão. E os demais colegas, nenhum mais tem pergunta sobre a questão número 1? Diante do silêncio, eu imagino que ninguém mais tenha dúvidas. Consequentemente, já fizemos as questões 1, 2 e 8. 1, 2 e 8. Terminamos a prova? Terminamos? Não tem mais dúvida, não? Nenhuma mais? Nenhuma dúvida mais? É isso, pessoal? Podemos terminar? Se terminar agora, vai ser o CA com menos questões abordadas até hoje. E o silêncio toma conta da galera. Nenhuma dúvida mais, pessoal? Alguém podia interagir comigo e dar a resposta? Eu ainda não. Quem não começou a fazer as questões ainda, vai ter sempre esse problema. Vai descobrir a dúvida depois. E se deixar para o dia da prova, no dia da prova eu já não respondo. No dia da prova, na segunda-feira eu já não respondo mais. Até domingo eu respondo no privado. Agora, sempre vai ouvir de mim por que é que não perguntou na aula no CA. Sempre isso. Ou seja, você tem que estabelecer a dinâmica de estudo. Qual é a dinâmica de estudo? Eu, se fosse você, como eu dou, a gente tem 3 dias da segunda até, aliás, 4 dias da segunda até a sexta. Nesses 4 dias, você tem que começar a fazer a prova e tentar fazer todas as questões, pelo menos. Você pode até não terminar, você pode até não resolver, mas tentar. Sim, tem que tentar. E quando você tenta e não entende algo, você já tem algo a perguntar. Então, é isso que eu espero de vocês nesse CA.
Mas pela cara, aí a maioria acho que não tentou fazer todas, exceto algumas alunas que eu sei que até já comentaram que faltava só uma ou duas. As alunas que assim comentaram, tiraram suas dúvidas e já completaram e já estão em condições de terminar. Mas eu imagino, Juliet, com esse seu ainda não, é porque você não começou a tentar fazer algumas questões. E aí está jogando fora uma oportunidade de tirar a dúvida em loco, com o professor, né, podendo destrinchar a sua dúvida rapidinho, e que provavelmente a sua dúvida, você tem um gesto bem generoso, porque a sua dúvida não é só sua, é de demais colegas, e você estaria ajudando os colegas. Então, podemos terminar, é isso mesmo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Então, sim, faremos, foi o CA mais curto até hoje. Menos de 1 hora, porque vocês perguntaram um pouco. Espero ter tirado as dúvidas de quem as tinha. E aguardo vocês, né, a entrega da P7 para a próxima segunda-feira. Alguém mais gostaria de fazer algum registro, algum comentário? Nenhum? Ei, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Querem ver uma coisa? Posso mostrar uma coisa para vocês? Sim ou não? Antes de terminar a aula. Olha um software que eu estou trabalhando aqui agora. Alguém já ouviu falar do GeoGebra? Sim ou não? Sim ou não? Alguém já ouviu falar desse software ou não? Não. Não. Eu vou abrir aqui o GeoGebra. Fechar essa janela aqui, fechar essa. Vou abrir aqui o GeoGebra. Qual versão eu vou abrir? Professor, Oi. já é outro jogo? Se é outro jogo, o GeoGebra? Não, não é jogo, não. Não é jogo. Lá vem ela, ó. Lá vem o professor que eu mais jogo. Lá vem ela. Ela não sabe o que é e já vem emitindo a opinião. Não, Olha professor, que é uma pessoa preconceituosa, viu? Olha aqui. Cadê a linha de comando? Eu vou escrever isso aqui, ó. A função F, deixa eu ver se aparece. Três x mais 4. Olha o que aconteceu. O que esse programa fez para mim? Já montou o gráfico? Exatamente. Você sabia que existiam programas que fazem isso? Eu acho que eu tenho certeza que alguns já sabem, né? Outros ainda não. E essa aqui agora? Aconteceu agora? Virou o quê? Virou o quê agora? Virou o quê agora, pessoal? Uma parábola. Uma parábola. Olha aqui, vou mudar o 4 para o 2, ó. Olha o que aconteceu com a parábola. Vou mudar o 2 para menos 5, ó. Olha o que aconteceu com a parábola. Vou botar mais um termo aqui, ó. Mais 7x. Manusear um programa que faz gráfico ajuda vocês? Sim ou não? Ajuda. E para isso, baixa o quê? Qual foi o meu único trabalho aqui que eu tenho que fazer? Digitar o quê? Digitar o quê? O que é isso que eu escrevi aqui? F de x igual a 3x ao quadrado mais 7x menos 5. O que é isso? A lei da função. A lei da função. A equação da função. Exatamente. Alguém já usava software desse tipo aqui, dos presentes? Ou ninguém nunca usou um software desse tipo aqui? Seja honesto. Eu nem sabia que tinha aplicativo que fazia isso.
Você nem sabia. Ninguém sabia? Ou alguém já sabia e alguém já está usando? Eu não estou, ao fazer a pergunta, eu estou deixando claro que pode usar ou não pode usar. O que vocês acham? Se o senhor está mostrando, é porque pode usar. Que pode usar. Exatamente. Agora, obviamente, se você fizer um gráfico, se você tirar um print dessa tela e colar lá na prova, eu vou aceitar? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não vou aceitar. Eu quero que vocês marquem pontos dessa função. Né? Por exemplo, se eu atribuir x igual a 1, vou atribuir aqui um ponto. Ó. Então, deixa eu botar aqui essa função. E agora deixa eu botar, mas eu acho que ela não salvou, eu tenho que aprender a mexer ainda aqui direito aqui. Ela deveria ter ido... Ah, ela desaparece, aparece, ó. Vou botar aqui o ponto 1. 1 manda para quem, pessoal? Se eu boto 1 aqui, vai dar 3, 1 vai mandar para o 5. Olha o que ele faz. Ele marca os pontos, ó. Obviamente, eu quero ver os pontos da função no seu gráfico. Então, se os seus gráficos não têm pontos, eu não sei como é que você chegou nele. Ou seja, o que eu exijo de vocês é que vocês mostrem o passo a passo. Agora, uma ferramenta dessa aqui ajuda, né? Não é verdade? Sim ou não? Bem, eu estou mostrando, mas, de novo, toda vez que chega uma resposta pronta, toda bonitinha, correta, e logo depois eu percebo que o aluno comete uma dúvida básica, e quem não está dominando, é claro que eu vou desconfiar que a pessoa está pegando respostas prontas, e você sabe lá no enunciado que eu digo claramente que o mais importante para mim não é a resposta. É o quê? É o caminho para chegar nele. É a justificativa do processo. O caminho é mais importante do que a resposta, para mim. Então, eu posso pontuar mais ou menos uma questão, mesmo a resposta estando toda correta. Eu posso não dar a pontuação máxima e vou dar um pedaço dela só. Em função, e se eu achar que foi toda copiada, eu posso dar até menos da metade do peso da questão. Se eu achar que ela inventou a solução, tirou de algum lugar e não sabe de onde veio e está colando, obviamente. E se eu pegar um software desse, né, e só pegar a resposta e colocar, para mim isso é cola. Então, eu não estou dizendo que você pode deixar de usar a ferramenta. A ferramenta está aí e ela é muito boa. Pode usar sim. Agora, se você só usar ela sem entender como é que se chega no gráfico da função, aí temos um problema sério. O aprendizado não está acontecendo e aí a coisa complica. Jamiliane comentou, eu sabia, mas sempre fui... Professor? Oi. É bom para corrigir os gráficos. É bom para corrigir. Então, olha que excelente ferramenta aí, Ana Clara. Perfeito. Você faz o seu gráfico por conta própria, sem usar software nenhum, e depois, quer ter certeza que está certo, você vai lá olhar. Concordo. Nesse seu uso aí, eu aprovo em gênero, número e grau, para esse seu uso. Então, sem nenhuma repreensão para o uso dessa ferramenta. Quem usa a ferramenta sem dominar, vai se arrepender depois, porque não vai aprender. E o prédio vai continuar caindo. Juliet diz que, professor, tem uma calculadora que faz o mesmo. Sim, sim. Várias calculadoras que são gráficas já fazem isso. Perfeito. Tem software, tem calculadoras, tem várias ferramentas. Agora, se você não sabe usar ela, lascou. A própria calculadora, mesmo nas funções, não estou falando gráfico, não, estou falando das contas mais simples. Se você não sabe matemática, você comete erros. Existem erros de digitação. A própria operar a ferramenta em si já pode causar erros. Então, quem tem a ilusão de que uma ferramenta dessa resolve todos os problemas, não resolve todos. Mas ajuda muito. Então, por exemplo, nesse uso que a Ana Clara deu aí, para uma ferramenta desse tipo, para mim é simplesmente maravilhoso uma ferramenta dessa. Pronto, está registrado aqui em vídeo que nós temos várias ferramentas. E apresentei uma delas, se chama GeoGebra, é um software gratuito, você pode baixar a hora que vocês quiserem. Podemos encerrar a aula, pessoal? Valeu essa dica no final ou não?
Valeu ou não, pessoal? Rapaz, eu sempre coloco os cálculos da prova. Exatamente, Isadora, e é isso que eu espero que você faça para que você ganhe pontuação máxima. Então, tá corretíssimo o seu procedimento de colocar as justificativas de como é que você chegou naqueles resultados. Sim, quanto mais justificativa você colocar, mais claro vai ficar o caminho que você percorreu. E aí eu começo a entender, desconfiar que você entende qual é o caminho. Mas se você começa a dar saltos grandes demais, e logo em seguida eu percebo em outras questões que você comete erros básicos, tem alguma coisa errada aí. Então, quer dizer que você está optando pelo caminho mais fácil. E na hora que eu perceber isso, eu entro em contato e começo a dar recados. Por exemplo, nas equações e nas inequações, eu percebi vários alunos usando softwares. E chega lá e bota a solução do software, igualzinho. Só que a solução do software tem vários saltos. Então aquilo não serve. Eu já cheguei a dar zero quando eu vi claramente, para mim eu tinha certeza que a pessoa estava usando um software que não está entendendo nada do que estava ali. Estava só copiando e colando. Eu já cheguei a dar zero numa questão assim, em uma das provas minha. E quando eu fico em dúvida, será que ela sabe o que é isso? Será que ela não sabe? Aí eu vou pontuando parcialmente. E eu concordo com você, Jamiliane. Assim não tem graça usar um aplicativo. Sim, você não aprende. É como o aluno que acha que a calculadora resolveu todos os problemas dele em matemática. Ele não sabe fazer conta, ele não sabe a tabuada, então a calculadora resolveu tudo. Não resolveu. Você vai continuar tendo sérios problemas com matemática. Porque a calculadora não ensina você. Embora resolva o seu problema aparente, que é fazer uma conta, você não entende. Você tem que... O que é aquela conta? Quando você bota 2 mais 3, o que é 2 mais 3? Se você entende o que é 2 mais 3, agora você pode usar a ferramenta sim, porque 2 mais 3 provavelmente acho que ninguém vai precisar de uma calculadora para essa conta, mas para somar 1.345, 7.987, pronto, a calculadora pode ajudar. Mas mesmo a calculadora, para fazer uma conta mais difícil, na hora que você digitar, e se você cometer algum erro de digitação, você não vai saber que cometeu erro, vai chegar na resposta e vai botar lá. Porque você não sabe verificar, você não sabe... Peraí, será que eu digitei mesmo certo? Então, além de não ter graça, assim, quer dizer, além de... eu como professor digo sem dúvida, o aluno que se vicia a ficar só usando os aplicativos, sem saber como é que o aplicativo funciona, como é que ele chegou nessa resposta? Se você não para se perguntar isso, você é um aluno que está pouco interessado em aprender aquele assunto, pelo menos. E, consequentemente, você vai ter mais dificuldades naquele assunto. Então, dizer como é que faz as coisas, para mim, é uma etapa curiosa, natural. Usar aplicativo, Érica, exige habilidade, né? Exige que você treine. Esse GeoGebra que eu acabei de apresentar para vocês, eu não uso ele regularmente, tá? Eu uso outros aplicativos, mas ele não. Só que eu estou fazendo um curso agora de GeoGebra, tá? Ele tem algumas vantagens que eu estou querendo aprender a usar. E aí, eu passei a usar e estou com materiais, tá? Estou começando eu comecei o curso ontem. O curso ele dura 2 meses e são 8 módulos e toda semana eu tenho 2 tarefas para entregar. Toda semana, 2 tarefas. Ele é todo online. O curso é todo online. E toda semana eu tenho 2 tarefas para fazer. Aí eu já tenho tarefa para entregar domingo e tarefa para entregar quinta-feira. Então, não pense que vocês são os alunos, não. Érica está falando que eu comentei, né? Eu comentei sobre isso no grupo do Projeto Olímpico. Foi, Érica, exatamente. Viviane perguntou, o senhor é um amante da matemática? Sim, Viviane. Minha relação é uma relação de amor com matemática. Eu posso dizer, eu amo a matemática. Eu me sinto desafiado pela matemática. Quando vem um problema e eu não sei resolver, em vez de eu ficar chateado, eu fico feliz. Por quê? Vem a pergunta óbvia para mim. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo esse problema? E a curiosidade toma conta de mim. Eu sou muito curioso quando você vem com um problema de matemática que, e que aparentemente é difícil.
essa relação. Assim, Viviane, certamente cada pessoa tem habilidades, certamente deve ter outras áreas que você sinta isso, tá? Jameliano está dizendo agora os acessos. Muitas vezes a matemática, você não consegue fazer isso com a matemática, Viviane, por causa dos problemas de conhecimentos básicos. E olha a dica boa que Jameliano acabou de escrever aí. Eu começo a assistir os vídeos para entender. Sim, e é o que eu estou ensinando para vocês desde o início. Assistam aos vídeos. É o básico, é o início. E ali gera as dúvidas. Quando você começa, Viviane, a ver as dificuldades sendo removidas e você conseguir fazer coisas que você não sabia fazer antes, a coisa muda de figura e a relação de desinteresse e de que coisa chata pode mudar. Sim. Na hora que você perceber que você não tem aquela dificuldade, que você consegue usar as ferramentas, a relação começa a mudar. Tá? Então, assim, tá lançada a provocação aí para vocês, tá certo? A Érica falando na minha sessão, dá uma felicidade grande, né? Exatamente, quando você consegue fazer uma coisa por conta própria. Eu consegui, diabo. Ora, mas, que bom, agora eu já sei, agora eu já entendi. Quando eu tô dando uma aula para um aluno, né? E de repente ele olha para mim e diz, faz essa cara assim para mim, para mim é um dos maiores presentes que eu posso receber. Que é quando eu percebo que um aluno começou a entender o que eu estava falando. Ele não estava entendendo, parecia grego, parecia outra língua, parecia javanês, mas ele de repente começa a entender. Isso é o que move um professor. Eu, mais do que gostar de matemática, Viviane, eu gosto de ser professor também, tá? Então, essa relação de prazer, de ensinar e ver esse processo de aprendizado é algo que faz parte do meu cotidiano. Eu gosto de fazer isso. Agora, infelizmente, Viviane, não consigo fazer isso com todos. Aliás, nenhum professor consegue fazer isso com todos os alunos. Porque esse processo não depende só do professor, obviamente, depende principalmente do aluno. Agora, é claro que um professor pode dar uns empurrãozinhos muito bons para que uma pessoa se motive e passe a gostar de uma disciplina. Esse é o meu desafio. Viviane, se eu tiver feito você, no final do curso do primeiro ano, ter uma relação melhor com a matemática, de menos raiva, e um pouco, ainda que seja pequeno, um pouco de prazer, um pouco de amor, eu terei cumprido o meu objetivo, tá certo? Agora, não sei se eu vou conseguir com você, não sei se eu vou conseguir com os demais alunos. Mas esse é o meu desafio, tá? E quem me procurar e procurar a minha ajuda, vai ter o meu apoio para conseguir fazer isso. Tenha certeza disso, tá? Érica escreveu, eu saio pela casa toda... quando ela consegue fazer alguma coisa, ela sai e fica pulando pela casa e o pai deve achar, ih, Érica tá louca, ó. Mas é isso, é um prazer muito grande, Érica, quando a gente consegue fazer uma coisa que a gente não sabia fazer antes. Ele não pode dizer que eu já sou não, porque ele diz que eu tenho um parafuso a menos. Mas é legal, eu percebo que você é uma pessoa bem passional, não é isso, Érica? Você expressa seus sentimentos, o que em algumas situações pode ser muito bom, né? Que pode ser muito legal. E eu também, eu não sou tão assim, de expressar tanto meus sentimentos, mas lógico, tem momentos que eu expresso, onde eu estou expressando, nesse exato momento eu estou expressando meus sentimentos em relação a algo que eu gosto. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, espero ter ajudado e só posso recomendar a vocês agora, mãos à obra e destrinche a P7. Volto a falar que quem tem chance de passar a semifinal, a chance deve aproveitar essa chance, porque passar na final é uma tarefa mais complicada. Não estou dizendo que não dá para passar na final, pode passar na final também, mas fica mais difícil. Espero dar as minhas contribuições. Pessoal, podemos encerrar a aula? Sim? Diante do silêncio, eu imagino que sim. Alguém escreveu agora. O que foi? Eu só preciso de 34 pontos. Menos importante do que quanto precisa, Érica, é saber o que é que você quer aprender ainda, né?
Eu acho que essa pergunta é mais interessante do que o número de pontos, na minha opinião. Tá? Tchau, Itauana. Deixa eu parar a gravação. Pronto, gravação. Vou encerrar agora, hein?